comigo explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Bem-vinda de volta a mais um episódio de Conversas Informais sobre Negócios. Hoje vamos falar sobre emoções. Como é que um empresário consegue gerir as suas emoções? E comigo tenho, ouvi dizer, o maior especialista em inteligência emocional em Portugal e autor de um best-seller, Inteligência Emocional, Paulo Moreira. Bem-vindo. Obrigado, Rita, pelo convite. Vamos falar sobre emoções? Vamos a isso. Como é que um empresário consegue gerir o turbilhão emocional que é ser dono do negócio? O empresário, quando refere turbilhão emocional, e antes de começarmos aqui a conversa gravada, estávamos a falar desses altos e baixos, o turbilhão emocional digamos, um conjunto de situações que elicitam emoções diferentes e cada emoção diferente faz-nos ter comportamentos diferentes. Então esse turbilhão depende. Nós estamos a falar estamos a dar alguns exemplos de desilusão, ou frustração, ou irritação. Então, em cada momento que nós experienciamos uma emoção, a minha visão sobre as emoções é chamada visão funcionalista. Ou seja, a emoção surgir é melhor do que não surgir. Sim, uma pessoa completamente sem emoções deve ser super desinteressante. Sim, isso. E além de super interessante, a investigação mostra que nós não conseguimos tomar decisões de forma tão eficaz e acertada. Sim. Ou seja, há pouco estavas a dar um exemplo, e espero ter utilizado, senão fazem uns cortes, não é? De alguém que recebe, por exemplo, um e-mail, não é? E diz, vou despedir esta pessoa, ou estou farto disto, ou não quero mais isto. Sim. Okay? Em regra, nós não queremos aquele estado emocional, achamos que é desadequado e até tentamos mitigar esse estado emocional. Não penses nisso, esquece lá isso, mas a importância aqui é ver o que é que a emoção me está a dizer. Ou seja, vou dar um exemplo. Porquê é que ele tem essa reação, no fundo? Correto, porque a emoção diz sobre a situação e sobre nós. Okay? Sim. Vamos supor que ele fica frustrado porque esperava que a pessoa iria fazer algo e não cumpriu aquilo que ia fazer. E esta emoção mostra que aquilo é importante para mim. E a frustração, por exemplo, dá-me energia para tentar atingir o meu objetivo. E se o meu objetivo for executar alguma coisa que não foi executada, isto ajuda-me a desenvolver mais e atingir esse objetivo. Imagina que eu não ficasse frustrado, ficasse apático. Eu recebia aquela mensagem, indiferente, não é? Era indiferente. Ou seja, eu não existia tanto esforço, eu não pensava em alternativas, eu não tentava solucionar a situação. Então, embora a emoção seja desconfortável, esse turbilhão costuma ser emoções desconfortáveis, e nós avaliamos as emoções por como elas nos fazem sentir, então não gostamos de sentir emoções desconfortáveis, então achamos que são más e mais vale não as ter, mas temos que ver após esse desconforto e ver qual é a mensagem que a emoção me dá. E utilizar as emoções a nosso favor. E como é que nós conseguimos fazer esse switch? É fácil, ou seja, em vez de vamos dar o exemplo, fico frustrado, fico irritado com a situação, fico desiludido e fico centrado no quão desagradável é aquela situação e depois tenho pessoas à minha volta, ou eu próprio tento esconder essa emoção, é parar, é como no ginásio, ou seja, é desconfortável estar ali a fazer o exercício físico, é olhar de frente para a emoção, no sentido de, ok, o que é que ela me está a dizer? Porquê é que eu estou frustrado com a situação? Porquê é que eu reagi desta forma? Porquê é que eu reagi? O que é que me está a dizer? Como é que me está a ajudar? E o que é interessante é que, e a investigação também mostra isso, quando nós aprendemos a analisar as emoções, elas dissipam-se mais facilmente. Por exemplo, já reparaste que as emoções positivas tendem a dissipar-se mais facilmente do que as negativas? Porque se calhar compreendemos melhor o que aquilo nos está a transmitir, não é? E aceitas melhor. Sim, por exemplo, de forma inata. Estás contente, expressas, queres estar naquele estado e ela dissipa-se. A emoção serve um propósito, tem uma mensagem. E a partir do momento que tu lês essa mensagem, ela dissipa-se mais facilmente. O grande problema das emoções negativas persistirem mais tempo é que nós resistimos a essas emoções. Eu não quero estar frustrado, eu não quero estar irritado. Como é que pode ser? Eu estou na negação, estou na resistência. E ela perpetua mais. E se eu analisar, ok, estou frustrado, eu não queria isto, como é que eu posso dar a volta a isto, como é que eu posso melhorar? Eu começo a limpar essa emoção de forma mais eficaz e olho para a situação de outra forma. E o que é giro é que quando nós começamos a ter esta análise funcional, nós acolhemos as emoções ditas desconfortáveis. É como exemplo, eu dou sempre paralelismo com a dor física, é a mesma coisa. Por exemplo, o meu sogro não gosta de fazer caminhadas, porque quando faz uma caminhada, dói-lhe o joelho. Então se dói o joelho é mau. Então, exercício físico é mau porque faz dor. Exato. E há quem olhe para a dor como o crescimento do músculo. É por ter dor que me está a fazer crescer o músculo. É o mesmo princípio. Ou seja, é desconfortável, mas se é desconfortável é porque eu preciso disto. É porque me diz alguma coisa. Então vamos olhar para ela e vamos continuar. E quanto mais nós continuamos, mais fácil se torna. Não sei se fez sentido aqui. Fez sentido. Estou a interiorizar. Estou a interiorizar toda essa gestão emocional. Quando falaste aí de raiva, frustração, desilusão, etc. E quando isso acontece
com uma amplitude tão curta que às vezes de manhã nós acordamos a achar que conquistamos o mundo e à noite já foi tudo horrível e afinal não valeu nada a pena. Um princípio da gestão emocional é saber que as emoções são temporárias. E por vezes tudo passa, não é? Tudo passa. Já reparaste, quando nós estamos a sentir essa emoção, achamos que vai perdurar para sempre. É o tal exemplo. Eu sinto-me desiludido, ou sinto-me não vai dar, sinto-me desmotivado e apetece-me desistir. Okay? E há pessoas que dão vida a essa emoção e depois tomam decisões, se calhar, pouco acertadas. Ou não investem esforço no seu dia, porque acham que não vale a pena. E se eu me distanciar e achar, não, esta emoção vai ser temporária, eu sei que agora acho que não, porque quando nós estamos na emoção achamos que vai durar sempre. Exato. Mas uma das formas, uma das técnicas é pensar em situações passadas onde eu tive esta emoção. Okay. E onde eu passei por isto, onde eu senti, como é que eu resolvi, como é que eu acabei com esta... E mesmo não fosse esse pensamento, que é muito bom, esse pensamento lógico que eu fiz, mesmo... Estou caçadas aqui. Mesmo que seja só... eu tive aquela emoção semana passada. Eu não achava que ia durar para sempre. Sim. E não passou, passou. E há um mês não foi a mesma coisa. Sim. Então porquê é que hoje há de ser diferente? Então se eu tiver esta... Ou seja, inteligência emocional é isto. É utilizar a nossa inteligência com as emoções. Não é... É entender que as emoções são nossas amigas, têm uma função, mas fazem ao mesmo tempo... Fazem parte de nós, mas ao mesmo tempo não sermos dominados pelas mesmas. Sejam elas quais forem, positivas ou negativas. Porque muitas vezes as pessoas só olham, como tu disseste, para a parte negativa, mas na parte empresarial há muita gente que, se movendo pela adrenalina positiva das emoções que sente, estraga muitos negócios. Olha, sabias que houve um estudo que inquiriram empreendedores, ou seja, iam ao... Isto foi nos Estados Unidos da América, o sítio onde eles constituem as empresas. Ou seja, ias lá, constituís a tua empresa com o teu sócio, de repente perguntava-te, olha, de 0 a 100%, qual é a probabilidade do teu negócio falhar? Toda a gente dizia zero naquele dia, não é? E, ou seja, e nós sabemos que 70%, 80% dos negócios falham nos primeiros 5 anos, etc. Exato. Essas métricas todas. Sim, mas naquele momento estás a começar um negócio, como assim vai falhar? É impossível. Não, e isso é bom para nos dar, ou seja, este entusiasmo. Este drive, não é? Que precisamos. Porque há muita incerteza e este drive faz-me não pensar nessa incerteza. Qual é o problema muitas vezes que acontece? Se eu acho que vai correr tudo bem, eu não me preparo para os piores cenários. Sim. É como no brainstorming nas empresas. Muitas vezes faz o brainstorming, alta energia, entusiasmo, criatividade. Vamos conquistar o mundo. E é a emoção perfeita para gerar novas ideias, o entusiasmo. Mas esqueceram-se da avaliação de risco. É isso. Fechar as ideias é que não é o melhor. E já também, depois no fim é uma porcaria. Sim. Então essas emoções também podem ser prejudiciais. Por isso, as emoções positivas de alta intensidade tornam o nosso pensamento mais disperso, menos focado nos detalhes e não nos preparamos tanto para o risco. Então é preciso aqui haver um equilíbrio entre as emoções. Sim, e tu estás a falar, e eu estou a caracterizar mentalmente alguns dos empresários que acompanho em board, em que uns são pessimistas natos e outros são pessoas completamente lunáticas que nós dizemos assim, esta pessoa devia sonhar um bocadinho menos, se voar um bocadinho menos lá, vir um bocadinho mais à terra, consegue estruturar melhor o seu negócio. Portanto, e é no equilíbrio está a vir tudo muita coisa, não é? Aqui também não é diferente nas emoções. Sim, tu conheces estavas a falar sobre isso, conheces o método dos 6 chapéus de pensamento? Não, e vais-me explicar agora. Não, acabou aqui, faço as vendas. Eu utilizo muito nesse tipo de cenários, e quando temos pessoas com perfis emocionais completamente diferentes, é o chamado pensamento paralelo. Então, em vez de eu olhar para o negócio, ou para a situação, ou para a tarefa, ou para o objetivo, como eu sou, eu tenho opiniões diferentes a analisar, cada um com o seu perfil. Isso é um tal board. Afinal, é o que nós fazemos sempre nas nossas reuniões. Sim, mas os chapéus faz outra coisa que é, imagina, há o chapéu, pronto, podemos estudar as coisas que quiseres, mas neste caso o chapéu preto é o chapéu analítico, o vermelho é o emocional, do género, o que é que eu sinto, qual é a minha intuição, o amarelo é o melhor cenário possível, o que é que pode vir, o verde é como é que lá chegamos. Então qual é o objetivo deste exercício, que é muito bom. Vamos supor que a pessoa é pessimista. Eu sou pessimista, então eu tenho quase sempre um chapéu preto montado. O que é que vai correr mal? Então tu pedes à pessoa, ou seja, não pedes para a pessoa pensar de outra forma a mudar. Se fizeres este exercício, é metafórico, dizes, olha, agora vamos pôr o chapéu amarelo. Ou seja, durante 5 minutos, tem que ser pouco tempo, porque aquilo não é natural para a pessoa. Sim. 5 minutos vais dizer o que é que pode vir de bom daí. E a pessoa vai representar esse chapéu. Então tu podes fazer isto só para a pessoa ou para várias pessoas já analisar um negócio. E essa pessoa lunática pedis para pôr o chapéu preto. Ok, excelente, grandes ideias, grande visão, realmente é uma grande projeção. Vamos pôr só um bocadinho de chapéu preto. Potenciais riscos. E quando nós passamos por vários chapéus, o nosso pensamento fica um pouco mais estruturado. Tem uma forma de nós, metaforicamente, fazer a pessoa passar por várias visões e perfis emocionais diferentes. Sim. Tu estás a falar nas cores dos chapéus e eu estou-me a lembrar de nomes de empresários que acompanho, que é o chapéu preto é pessoa tal, o vermelho é pessoa tal, o amarelo é tal. Nós temos padrões, não é? Temos a pessoa otimista, vai correr tudo bem, está tudo a arder, mas está tudo bem, não é? Exato, o mundo está a cair ao meu lado, não, mas isto agora é que vai. E é aquela pessoa que está a faturar cada vez mais, mas há qualquer coisa, isto pode correr tudo mal.
Isso a seguir Isso vai também tem a falhar. ver, obviamente, com as nossas experiências. As pessoas que já perderam tudo tendem a ser mais avessas ao risco, não é? Isso. Porque já passaram por isso. Pessoas que ainda nunca deram um trambolhão acham que o mundo é fabuloso e que vai sempre tudo correr lindamente. O problema é que as experiências passadas dão-nos conhecimento para o futuro, que é bom, mas por outro lado pode prejudicar também. Sim, vão-nos travar em situações que também não deviam. Sim, existe um conceito até que é o desamparo aprendido, que é, se tu tiveres muitas experiências de derrota, ou seja, de falhanços, tu tendes a projetar isso para o futuro, ou seja, Sim. e aprendes a desistir. É o chamado desamparo aprendido. Mesmo que seja um contexto novo, variáveis novas. Sim, variáveis novas, ele vai sempre achar que vai acabar naquele momento e naquela história e Isso, naquele então nós contexto. também temos que entender isso, ou seja, aquilo aconteceu naquele contexto, naquela situação, com aquelas variáveis. Mas depois também existem pessoas, eu costumo lembrar agora particularmente do meu pai, que aos 45 anos perde tudo o que tinha e continuava a sonhar e continuava a criar, e quando alguém lhe perguntava se ele não tinha medo, ele dizia assim: medo, eu já perdi tudo, dali para baixo eu já não vou. Portanto, eu já vivi isso, eu já sei como é que é, portanto permite-me arriscar porque eu sei que sobrevivo. E eu tendencialmente penso um pouco também como ele, até porque foi criada por ele e obviamente bebi Tem isto da parte influências. dele, não é? De pensar assim: eu já passei pelo pior, eu aguento, então vou arriscar. Isso é interessante porque não são as experiências que nos fazem ser como somos, mas as lições que tiras dessas experiências. O que aprendes com os teus erros, com as tuas histórias, com as tuas Tu vivências. podes bater no fundo e achares que nunca mais queres estar lá e ficas com medo, ou Sim, podes bater no podes fundo e virar achares isto é o depressivo fundo. crónico, não é? Ok, é Sim. isso. Então isto é o fundo, depois metes o pé, ok, daqui não passa, então vamos a isso. Exato, daqui não dá para ir mais para baixo. Isso, Sim. é sempre interpretações. E a vida é isso, ou seja, as emoções nascem de interpretações. É por isso que, na mesma situação, alguém pode ficar desiludido, ou frustrado, ou até entusiasmado, ok? Buscar uma oportunidade. Então, temos sempre interpretações diferentes. E nós devemos, em cada momento, tentar utilizar a interpretação que nos seja mais útil. Sim, uma das coisas que eu tenho vindo a desenvolver, em particular comigo, porque sou impulsiva na tomada de decisão e todas as emoções à volta, é o parar para decidir. Isso. Eu tento... Normalmente agora a decisão até pode ser a mesma, mas eu só a comunico 24 horas depois, para gerir aquela emoção, ou do entusiasmo alto, ou do desentusiasmo, não é? Portanto, ou uma coisa ou outra, eu tento passar ali, dormir sobre o assunto, não é? Aquela velha máxima de dorme sobre o tema, Isso. para gerir as emoções. Há alguma outra dica que possas partilhar quando as pessoas estão nestes estágios de pá, eu preciso de tomar decisões e não consigo lidar com a emoção, eu não sei o que é de fazer com aquilo que estou a sentir? Especificamente que emoção? Pronto. Pode ser essa, queres, da impulsividade, como tu disseste, ou outra? Outras, ou algumas coisas que te lembres de técnicas ou até de ajuda que as pessoas devem procurar, recursos externos a si próprio, que possam ajudar a gerir as emoções. Assim, por exemplo, vamos supor que alguma coisa acontece, não vai ao encontro que a pessoa estava à espera e eu posso ficar frustrado com essa situação. E a frustração tem aqui uma componente que é, aumenta-me, ou seja, quando nós estamos frustrados, imagina, não estás a conseguir uma coisa, a energia sobe. Tu queres tentar fazer aquilo, mas muitas vezes tu estás a ir contra uma parede, há uma resistência, porque Sim. tentaste fazer de uma forma e não deu, e aquilo só te dá energia e tentas fazer novamente aquilo. E É o vais mesmo, contra a parede outra vez. quando estás no computador e aquilo começa a encravar, o que é que nós fazemos? Batemos com mais força e mais rápido. Ou quando o comando não funciona e Isso. tu carregas com ainda mais força, como se a pilha milagrosamente fosse funcionar. Às vezes resulta, mas é uma resposta primitiva, mas o nosso cérebro tem um fator de conservação de recursos. Então ativa a conservação de recursos. Então o que é que acontece? Quando nós estamos muito frustrados e não conseguimos, a energia cai a pico. Não é? E muitas vezes desistimos. Tu desistes. Tens uma coisa, não deu. Então o que nós podemos fazer, por exemplo, neste caso é a emoção de frustração, é aprender a língua das emoções. Basicamente é isso. Só que isto é preciso literacia emocional, que é, ok, a frustração está-me a dizer que eu tenho um objetivo e para atingir o objetivo tenho que investir mais esforço ou mudar de caminho. Então imagina, na prática, eu estou a tentar fazer uma coisa, fiquei frustrado, é pensar, espera aí, a frustração está-me a dizer que aquele objetivo é importante para mim e eu ou devo tentar mais ou devo utilizar uma estratégia diferente para chegar àquele objetivo. Sim. Ok, que estratégia diferente é que eu posso utilizar? Em vez de me perder na emoção, na ativação Não consigo fisiológica da fazer emoção, isto, não não é? consigo, e perder-me na ruminação. Porque também não são as emoções muitas vezes, é a ruminação que vem com os pensamentos. Sim, ficares ali a remoer aquilo Isso. por dias e dias a fio e, como dizia a minha avó, a matutar nas coisas. É botar, ruminar, como as vacas fazem. Sim. Então é isso. Ok, estou frustrado, é porque eu tenho um objetivo, eu quero aquilo, é importante para mim. Ok, vou tentar desta forma mais uma vez. Não deu, então se calhar tenho que mudar de objetivo, mas mantenho tenho que mudar de estratégia para aquele objetivo. Ou se mudar de estratégia para aquele objetivo e ao fim de X estratégias não tiver a dar, se calhar tenho que analisar, será que aquele objetivo é o Isso melhor? era que é para ali que eu devo ir, exato. Então- O universo pode-me estar a dizer qualquer coisa e eu na frustração não estou a saber ver. Isso, então se tu fizeres isso, tu começas a olhar para ok, boa, isto é um sinal, é a mesma coisa que a desilusão. Ficas desiludido com uma situação.
Então, que expectativa é que eu criei? Porque a desilusão vem de uma expectativa não Sim. satisfeita. E depois, essa expectativa é realista ou é irrealista? Ou foi só uma coisa da minha cabeça, não é? Tu, por exemplo, disseste de uns exemplos, tens pessoas que são super sonhadoras, portanto, usaste a expressão lunáticos. Se calhar, imagina, fica desiludido, fica novamente desiludido. Espera aí, que tipo de expectativas é que eu costumo criar? Realistas ou irrealistas? Isto serve-me a alguma coisa? Será que eu posso baixar um pouco estas expectativas? Ou será que eu tenho que trabalhar as minhas competências mais para ficar mais ao encontro dessas expectativas? Então, utilizar isto as emoções são uma língua, mais uma vez, é o que é que ela me está a dizer. E se nós tivermos esta visão, é porque eu estava a perguntar qual é a emoção que queres que eu fale. Certo, sim. Cada situação que evoca emoções diferentes, eu posso... Tem estratégias diferentes. Isso mesmo, porque elas têm mensagens diferentes. E acredito que no teu livro as pessoas possam saber, obviamente, mais sobre a questão da inteligência emocional, mas à parte disso, onde é que um empresário se pode treinar para gerir melhor as suas emoções? Boa pergunta. Onde é que se pode treinar? Olha, primeiro, a inteligência emocional é um guarda-chuva grande. Tu tens várias categorias. Tens autoconsciência. Há pessoas que não sabem conectar bem às emoções, não é? São mais distantes das emoções. Essa é uma competência. Há pessoas que conectam-se bem, mas não sabem regular. Ou há partes regulatórias que têm que trabalhar mais. Tu deste o exemplo da impulsividade. Por exemplo, tu, impulsividade. Há a consciência social, que é conseguir ler as outras pessoas, okay? Como é que as pessoas estão a sentir, ler o meio, não é? Temos empresários que nós sabemos que são completamente... apáticos ao que está à volta deles. Sim, e socialmente falham as pistas óbvias, não é? Sim. Então, toda a gente está a ver para onde é que tipo, aquilo vai. A pessoa está a ver. E relacionamentos interpessoais, que é saber comunicar, saber criar relações positivas, ok? Ser assertivo. Então dentro do guarda-chuva da inteligência emocional, o que é que queres treinar? Primeiro, tens de escolher a competência, ok? Isso é muito importante. E agora escolho a competência A. Vamos pegar o teu exemplo, impulsividade. E depois temos de ter eu gosto de medir as coisas, também deves gostar. Sim, senão não conseguimos gerir nada, não é? Portanto, senão não sabemos se vamos evoluir ou não. Então, Exato. A métrica pode ser várias coisas. Pode ser feedback 360, pode ser relatórios, surveys, seja o que for. Mas qual é o meu ponto A? Por exemplo, impulsividade. Impulsividade. Quantas vezes eu sou impulsiva ao longo do mês? Em que situações sou impulsiva? Qual é a intensidade desta impulsividade? Ou seja, penso e age logo, demoro 5, 10 segundos e depois age logo. Então, ter estas métricas. E depois ter a métrica, arranjar estratégias. E o como é o mais fácil. O como tens livros, o como tens vídeos, o como tens pessoas boas que não são impulsivas, podes pedir recomendações. E depois ter a estratégia, meter em prática. Ou seja, o que é comportamental tem que ser treinado. Não é ler, não é? Ok. Sim, estou aqui a ler, agora vou dar 3 saltos para a esquerda, um pino e uma camalhota. Sabe aquela coisa de quando estiveres irritado, respira fundo antes de não sei o quê. Todos nós sabemos isso. Agora, todos nós fazemos sempre isso? Não. E não vamos fazer sempre, mas podemos fazer mais vezes, ok? Então, eu normalmente, com a minha impulsividade, se contava até 10, ainda ficava mais impulsiva e mais a querer arrancar logo a cabeça à pessoa. Isso é um bom exemplo. Ou seja, cada estratégia pode resultar para ti, mas não para outra pessoa. Sim. Então aplicares uma estratégia, vamos pôr a tua impulsividade, tu escolheste a estratégia de dormir sobre o assunto, correto? É uma estratégia e aplicas isso ao longo do mês, 2, imagina. E depois fazes o quê? Medes outra vez. E como é que podes medir? Aqui uma parte prática. Há 3 indicadores para medir se estás ou não a evoluir em termos comportamentais. E eu vou-te fazer perguntar a ver se estás ou não a evoluir. Esta parte dá para cortar depois se eu falhar, não dá? Vamos ver, as pessoas aqui à volta vão dizer se é verdade ou não. Primeiro frequência do comportamento que nós queremos alterar. Tu notas, de forma geral, és menos impulsiva, mas menos muito vezes. Menos. Muito vezes. Muito menos. Mas não és 0. Não sou 0, mas sou muito menos impulsiva. Pronto, ou seja, isto também é bom porque nunca é um produto final. Há pessoas que acham, por exemplo, eu estou a treinar a regulação emocional, Paulo, explodi com aquela pessoa ontem. Ok, mas e há quanto tempo não explodias? Ou estás a explodir menos, sim ou não? Pronto, então não é um produto final. Então, frequência, boa. Intensidade. Tu notas que a tua impulsividade tende a ser menos intensa? Ou seja, se calhar tu antes eras sequestrada pela impulsividade e agias logo, e hoje é menos intensa? Eu mentalmente vou logo à ação, mas depois o meu corpo já não responde com essa ação. Ou seja, eu percebo que, ok, isto é uma impulsividade, a minha boca quer me mandar de passear, mas eu vou respirar e não te vou mandar já passear e vou controlar isto porque posso estar a ser injusta na minha análise. E tendo a parar, reanalisar o que está a acontecer e depois então agir sobre o tema. Fazias isso antes? Não. Dizia logo. Então, olha, a intensidade parece-me que não, que mantém-se a mesma, e está tudo bem, porque dizes que sentes já mesmo as tuas fases, mas o terceiro critério é o chamado o tempo de recuperação, ou processo de recuperação após o comportamento ir iniciado. Ou seja, ficas impulsiva, apetece-te, e agora tu consegues mais rapidamente ter esse pensamento. E se calhar antes agias. Sim, agia logo, sim. Ou seja, se eu fosse fazer uma avaliação do teu treino, estás a fazer de forma mais inconsciente ou consciente, tu estás a ter uma evolução. Porque tu tens menos frequência desse comportamento, a intensidade parece que implicitamente mantém-se, está tudo bem. E eu acho que há intensidades que tu nunca consegues anular, consegues controlar.
É debatível, mas sim. Sim. Percebo. Há emoções que tu consegues efetivamente diminuir as suas intensidades, mas pelo menos no trabalho que eu tenho vindo a fazer, há emoções que eu consegui diminuir a intensidade, há outras que são tão inatas e que existem desde de sempre em mim que Correto. elas estão lá, mas estão controladas. Pronto. E está tudo bem. E a emoção tem várias facetas. Tem a expressão facial, há pessoas que fazem poker faces e outras são logo muito espontâneas. Sim, são transparentes, não é? São que são. E há pessoas que conseguem abrandar a ativação fisiológica, outras não. Há pessoas que é o comportamento, outras não. Porque as emoções também se sentem com sintomas fisiológicos, não? Sim. E às vezes eu digo isto às pessoas e fica tudo a olhar para mim, mas como assim? Eu quando eu estou irritada e quero ser impulsiva e não o faço consciente, eu sinto a minha temperatura corporal a subir. E assim, já sei que é o momento em que eu tenho que abrandar. Aliás, se tu aprenderes a identificar os teus indicadores fisiológicos da emoção, tu consegues apanhar o seu onset, o seu surgimento. Imagina, começas a ficar mais quente, ritmo cardíaco acelerado, vamos pôr a respiração mais ofegante, e se tu tiveres esta consciência, espera aí, o que é que está aqui a acontecer? Sim, ou melhor, eu já sei o que é isto, já me consigo controlar. E começas já a apanhar a emoção a desenvolver-se, então isso é muito bom para apanhar até ela mais precoce. Porque se apanhas ela mais precoce, já eras melhor do que se estiver no pico, não é? Sim, e principalmente quando estamos a falar em questões de impulsividade, não convém nada aos picos, porque senão as pessoas descontrolam-se. Paulo, a nossa conversa, ficaríamos aqui garantidamente mais 3 dias a falar sobre emoções. Mas agora ia dizer melhor, agora ia ser mesmo... Pronto, mas não vamos dizer. Quem quiser descobrir pode ouvir o teu podcast. Isso. E portanto pode aprender mais sobre emoções também a ouvir-te, o teu livro e eventualmente até a contactar-te para trabalhar melhor as emoções. Obrigada por teres vindo até aqui. Espero que desse lado a conversa tenha sido útil e que as pessoas consigam identificar, olha, aquele sou eu. Eu trabalho muito esta parte, ou seja, eu quero que as pessoas ao ouvirem este podcast, principalmente os empresários, que é o foco do trabalho, sintam esta sou eu neste momento ou neste estágio e que se eventualmente quiserem trabalhar esta questão emocional, há aqui muito conteúdo para o poderem fazer, não é, Paulo? Isso, concordo. E tu que estás desse lado, se gostaste, já sabes, partilha com os teus amigos, com a tua equipa, com outros empresários, comenta se concordas, se discordas, segue o canal para mais conversas informais sobre negócios e, bom, se desse lado é difícil controlar as emoções, se sentes que elas travam a tua evolução, pensa sobre isso e trabalha nelas. Até ao próximo episódio.